O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia mais lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas, não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Acolher a palavra de Deus em nossa vida e em nosso coração requer de nós alguns esforços. Esforço não visto como sofrimento, como peso, mas alguns esforços que nos levam realmente a ter, primeiro em nós, uma mudança profunda e verdadeira, ou uma conversão, como assim dizemos quando referimos a nossa fé, às questões de fé. E uma conversão que nos leva a crer de fato em Jesus Cristo, sabendo quem Ele é. Porque cremos e professamos que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para nos resgatar e para salvar todo o gênero humano. O mais interessante de tudo isso, quando realmente professamos e cremos em Cristo, é que nós somos chamados, aí sim, o esforço é muito maior, mas é possível pela própria graça de Deus, a renunciar a algumas coisas que nos impede de viver a fé como nos é pedida pelo próprio Senhor Jesus. Não é à toa que Jesus, lá no Sermão da Montanha, nos chama a ter o coração puro e nos convida a nos fazer crianças para alcançarmos o reino dos céus. Isso significa que nós temos que tirar de nós toda a malícia, todo o egoísmo, todo o sentimento e desejo de vingança, todas aquelas coisas que são valores contrários ao reino de Deus. E principalmente fazer do nosso coração um coração aberto para, mais uma vez, acolher o Cristo e acolher a sua palavra. Coisa que faltou para aquelas pessoas que estavam com o Senhor Jesus,
que acolhiam a sua palavra, que estavam ao seu redor. Mas o primeiro sinal manifestado como obra de Deus, eles começam a questionar. Ele está blasfemando. Quem é ele para perdoar os pecados? Isso só Deus pode fazê-lo. Coração fechado. Falta de abertura para o acolhimento da palavra. Falta de abertura para enxergar não só com os olhos, mas com o coração, os sinais realizados para poder dizer, de fato, o Messias está em nosso meio. De fato, o Senhor está realizando proezas. O Senhor caminha conosco. E aí começam então a murmurar. E Jesus prova mais uma vez. Bom, o que é mais fácil? Perdoar ou dizer, levanta-te e anda? E Jesus mostra duas vezes, através da graça do perdão do pecado, daquele paralítico, porque primeiro, precisamos entender por que Jesus perdoa primeiro, para depois realizar o milagre e fazer, de fato, com aquele paralítico possa andar. Então, na época de Jesus, até mesmo antes disso, qualquer situação de necessidade especial, de deficiência, era visto como condição de pecado dos antepassados e de todos os seus antepassados. Por isso que em alguns trechos vai dizer, mas quem pecou mais, ele ou os seus antepassados? E quando Jesus concede o perdão, ele diz, nada em outras palavras, nada disso. A graça de Deus é para todos, e se está nessa condição, não é porque ele ou algum antepassado pecou, mas é condição própria. Só que aí Jesus mostra justamente, rompe com isso, dando-lhe o perdão dos pecados, e vai muito mais além. Aí ele manifesta o outro sinal, justamente quando ele mostra e diz, levanta-te e anda. Quando nós vivemos a fé, quando realmente nós acolhemos a palavra de Deus, nós saímos da nossa condição de estar ali estático, parado. Porque a nossa fé é dinâmica e nos coloca em movimento. Porque assim como acolhemos, assim como vivemos a fé, segundo aquilo que nos pede o Senhor, a sua palavra transformando a nossa vida, a sua palavra transformando o nosso coração, nós também vamos caminhando com a nossa vida transformada, anunciando essa mesma palavra, para que outros também possam sair do seu leito. E um leito no sentido figurativo, na vida cômoda, na vida parada, na vida voltada para qualquer coisa, menos para o próprio Deus. E isso deve começar, sabe aonde, minha gente? Na nossa casa. É na nossa família, por primeiro, que nós somos chamados a testemunhar aquilo que cremos, aquilo que professamos. Como é bonito a gente olhar e ver uma família rezando, uma família unida até mesmo, dialogando, conversando. Família é algo que desde o princípio foi pensado, está no coração de Deus. Não é à toa que já lá no livro da criação está. Por isso, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher. E Jesus vai realmente reafirmar isso. Não é à toa, vocês não leram o que foi dito, e não é à toa que diz lá, por isso o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher, e já não mais serão duas, mas uma só carne. E na família deve estar, no centro da família, o próprio Senhor Jesus. Para que ali então, a família, que é lugar de diálogo, de amor, de aceitação, possa realmente existir tudo isso. O diálogo entre os membros, o amor da entrega total entre todos, pai, mãe, filhos, mas também a aceitação, porque cada filho é diferente um do outro. Mas nunca impor a própria vontade, mas viver sob a luz da palavra de Deus, sob a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e iluminado por Ele. Porque aí, de fato, talvez na nossa família também esteja alguém que está lá no leito, e que precisa
do nosso testemunho, para que ela possa se levantar, andar e ter a sua vida transformada. Se nós estamos vivendo esse momento de graça, porque após a vinda do Senhor, a sua paixão, morte e ressurreição, vivemos o tempo da graça de Deus, que nos permite dar a cada um de nós, diante da nossa fraqueza, o perdão dos nossos pecados. Nos chama a viver nessa mesma graça. Então comecemos pela nossa casa, comecemos pelas nossas famílias, comecemos pelo nosso esposo, pela nossa esposa, pelo nosso filho, pela nossa filha, pelos nossos filhos, de um modo geral. Para que eles também saiam daquela condição de estar lá deitado, sem poder se mover para a fé, sem poder se mover para o Cristo. Porque o Senhor disse àqueles: perdoa os pecados, mas o que é mais fácil? Dizer, levanta-te e anda? Para que o Filho do Homem tenha poder sobre todas as coisas, eu digo, levanta-te e anda. Então, caros irmãos e irmãs, tenhamos o nosso coração sempre abertos para Deus. Vivamos a fé com intensidade, em verdade. Não vamos colocar outras coisas no lugar de Cristo, não vamos buscar outras coisas, mas vamos buscar aquele que realmente nos dá tudo, nos conduz para o caminho do bem e nos dá somente aquilo que é bom. A começar, volto a reafirmar, da nossa própria família. Viver o diálogo, viver a fé, viver o amor. Porque família sempre foi vontade de Deus. E família é projeto de Deus. Amém?